Se você quiser sentar aqui também. Então. Bom dia. Bom dia, gente. Meu nome é Gork, eu sou CEO da Alta e desde a fundação. Eu tenho 15 minutos aqui para dar o nosso recado, então vamos lá, né? Então, primeiro, a gente está muito orgulhoso de estar mais uma vez aqui como apoiador desse evento, que a gente acha muito importante. E, basicamente, eu vou falar um pouco da Alta aí nos últimos 5 anos, que a gente passou por uma mudança muito grande. Já falar um pouco aqui, a gente não vai focar em produto, a gente vai focar um pouco mais do que a gente tem feito e o que a gente tem, principalmente daqui para frente. A Alta, basicamente, nos últimos anos, a gente tem 2 ciclos aí problemáticos, né? Acho que começa ali em 2018, 2019, com as RJs, que todo mundo já sabe, onde as editoras sofreram muito. Naquele ano de 2018, a gente passou por uma mudança de catálogo muito grande. A gente sempre foi uma editora de CTP, de computação. A gente começou a cair em interesse geral. A gente fez aquisições em 2017 do catálogo de negócios e finanças da Campus EUSEVE. Depois a gente fez a aquisição da editora HSM, uma editora de livros de TI chamada Linux New Media, catálogo de idiomas não texto do Grupo GEM. Isso tudo a gente fez. E aí a gente achou que estava muito bem, e quando veio 2018 teve o RJ. Ou seja, de certo modo, a gente salvou todo mundo aí de encontrar o muro que veio ali em 2018, né? Mas mesmo assim, em 2018, a gente cresceu 32%, a gente tinha 5 livros ali. Durante aquele ano todo, a gente acertou 5 livros mais vendidos. Em 2019, a gente cresceu 38%. Mesmo com as RJs, a gente achou que estava indo super bem. E aí, em 2020, veio a pandemia, né? Que até hoje a gente fala assim, que tiro foi esse, né? Porque a gente estava indo muito bem ali em 2020 e, de repente, fechou tudo. Então, em 2020, a gente conseguiu emplacar 41 livros na lista da Publish News, mais vendidos, diferentes, e a gente cresceu 11%. Foi o pior ano para a gente. Em 2021, a gente cresceu 44%, a gente atingiu 55 livros na Publish News, e em 2022, a gente está crescendo 32%, novamente, em cima dos números anteriores, né? Então, a gente passou, desde 2018 para cá, com um crescimento médio aí de próximo de 30% todo ano, e com reajuste de preço, a gente teve aí, durante 3 anos, a gente reajustou o preço em janeiro em 10%, que não está sendo suficiente pelo problema atual de papel. Alô? O problema atual de papel, enfim. Esse é um pouco da nossa história. A gente está com um crescimento esse ano, em 2022, de 32%. Se a gente descontar 10%, foi a nossa reajuste de preço de capa, a gente está com 22% realmente de crescimento. Tá? Bom, como é que a gente chegou lá? Resumindo, só tenho 15 minutos, né? A gente sempre está, todos os anos, a gente reestrutura, de certo modo, toda a empresa, a gente faz isso baseado, a gente olha um pouco o mercado, olha as nossas métricas, olha o nosso caixa, olha a nossa ambição e vai mudando, né? Então, recentemente, a gente reestruturou toda a parte comercial, a gente aumentou muito mais a nossa verba de investimento, seja desde compra de espaço ou locação de espaço dentro de livraria, número de pontos, investimento em marketing online físico muito grande, mais do que a gente fez. A gente apoia muito a frase "tudo começa na livraria". A gente tem, não só na pandemia, que eu acho que a pandemia realmente afetou muitas livrarias, muito mais do que as editoras. Em 2018, a gente viu ao contrário, né? Em 2018, as editoras foram muito afetadas. Então, a gente veio trabalhando com as livrarias, e eu acho que boa parte, sem dúvida, do nosso crescimento, ele veio, independente que houve um crescimento no online, veio das nossas parcerias que a gente fez por diversas dificuldades que a gente teve aí na pandemia e pós-pandemia. Então, a gente apoia muito a questão de tudo começa na livraria. A gente tem eventuais promoções do nosso catálogo, que a gente não gosta de derrubar muito preço, fazer muitos descontos, mas 2 vezes por ano a gente abre janelas que somente as livrarias podem comprar com desconto agressivo nosso. Recentemente, a gente teve um em maio, que somente as livrarias físicas têm acesso a esse desconto. A gente nunca fez lançamento exclusivo online, a gente sempre colocou a livraria como o primeiro ponto. Então, mesmo assim, a gente conseguiu crescer ano a ano. Então, sim, é possível a gente fazer esse trabalho com as livrarias.
A gente investiu muito em sistema, em processos, em marketing, para a gente poder chegar ao crescimento. Hoje a gente tem 1.300 títulos ativos, separado em 7 selos. Sendo que os últimos 2 lá são aquisições recentes do Grupo Alta e um novo selo que eu ainda vou falar hoje. Tá? A Alta Books hoje, que é o selo mais antigo, a gente começou há 20 anos atrás, é o selo maior que nós temos, porque ele basicamente começou a ter best-sellers, foi ali para dentro do logo Alta Books, que foi a HSM, a editora, foi boa parte da editora Campus, fundado por Claudio Rothmiller, para mim um ícone ainda no mercado. Hoje nós temos 149 livros em produção para sair, então vou começar a falar do futuro. Acho que o passado a gente já conhece. A gente hoje tem 149 livros em produção só nesse logo e 41 livros contratados que ainda não existem esses livros. São autores, são livros lá de fora que não foram lançados e tudo mais. É o nosso logo principal. O outro é o Alta Life, ele é focado basicamente em comportamento, o famoso Alta Ajuda, etc. A gente hoje já tem alguns best-sellers ali, tanto no online como físico, lojas, etc. A gente hoje tem 59 livros em produção. Livro em produção significa que o livro existe. Ele não está sendo escrito, ele já está em produção. Alta Cult é o nosso, provavelmente o que eu mais gosto, são os livros mais rebuscados, que demoram mais a ser escritos. Basicamente, trabalha com ciências humanas, estudos científicos e história. Hoje a gente está com 26 livros a ser lançados nos próximos 12 meses, ou seja, em produção. Alta Novel é o último, é o nosso logo mais recente. Basicamente, a gente trabalha, o foco é ficção, como um todo, principalmente jovem adulto. A gente temos apenas 4 livros lançados, o 5º está sendo lançado agora. Dos 4 primeiros ali, 3 foram para a Veja, sendo que o Alta Novel, apesar de ser novo, né, que é o nosso logo, o nosso selo de ficção, nós estamos com 37 livros em produção, 4 lançados, e 13 contratados, que ainda não entrou em produção. Em março desse ano, abril desse ano, a gente fez a aquisição de 2 editoras, que a gente gosta de fazer isso, a gente segue, inclusive, negociando com outras editoras para anexar o grupo. Tordesilhas e Alaúde, temos muito orgulho hoje de ter essas editoras que a gente está fazendo um turnaround aí de catálogo, etc. Basicamente, a editora Alaúde, a gente está com 10 livros em produção, é uma aquisição recente. Aqui você tem, basicamente, o foco da Alaúde, principalmente, na ordem, né, culinária, rivaliza com outra editora muito importante no mercado. Estilo de vida e automobilismo, são livros mais rebuscados, coloridos, etc. E, por último, aqui a gente tem a Tordesilhas, que foi também dessa aquisição de abril, que é dedicado aí a alta literatura, clássicos, romances, HQs voltados a comportamento e social, comportamento social, biografias, livro de fotografia. Hoje a gente está com 13 livros em produções, 24 livros contratados. O último move recente que a gente fez, todos sabem que o SESI deixou de publicar os livros de educação. Então, estamos com um processo de tentar fazer a aquisição desses autores. O primeiro move que a gente fez bem sucedido foi junto com a agência RIF, que a gente contratou alguns autores renomados, alguns autores, vários ganharam vários prêmios, inclusive Jabuti, a PCA e etc. Acho que provavelmente o mais famoso é o Carrascosa aí, que ele tem livros em outras editoras renomadas, passou a fazer parte do nosso grande catálogo, né? Isso é livro contratado, ainda não está em produção, mas basicamente a gente está pegando todos os abandonos, vamos dizer assim, do SESI, e estamos trazendo para dentro da Alta aí. Basicamente é isso. E o que a gente tem de novidade aqui é que a gente inaugura um novo selo. Esse selo é o Alta Geek. A gente passa a entrar no mercado de HQ e mangá a partir de novembro desse ano. A gente já tem 19 livros em produção nesse momento, sendo 13 livros contratados. Ou seja, a gente tem no nosso catálogo, desde ganhador de Prêmio Nobel de Economia até HQ. Então, a gente está buscando já, durante esses anos todos, a bibliodiversidade. Ou seja, a Alta sempre terá algum tipo de produto, dependendo do ano, para fazer negócio. E negócio é com a Alta. Tá? Eu só não sei como é que eu faço para tocar esse vídeo aqui. Vai direto? Não? Acho que vai.
Bom, esse é uma apresentação do Alta Geek, a nossa nova editora. Começa em novembro as primeiras publicações. Qual é o foco da Alta Geek? Principalmente romances gráficos, ou HQs, né? ou graphic novels e mangá. Começamos em novembro. Já contratamos aquela quantidade de livros que eu já falei no outro slide. Alguns já estão em produção. E é o nosso, talvez, provavelmente, vai ser o nosso xodó aí para os próximos 24 meses. A gente vai investir muito em marketing, é o que a gente faz. Prelo baseado em julho de 2022. Se a gente olhar o nosso prelo hoje, nós temos 399 livros, sendo 316 em produção. Significa que nos próximos 12 meses a gente vai lançar 316 livros que já existem, mais 84 livros contratados, naqueles logos todos ali. E, basicamente, seguimos aí. A gente tem 20 anos de história e, para muitos que estão nessa sala, a gente criou parcerias para a vida, ou seja, a gente segue aqui fazendo negócio, vendo crescer. A gente nunca desistiu do livro, independente se foi pandemia, foi RJ, a gente acredita, inclusive eu vi isso, aí está de parabéns, aí, principalmente as livrarias que se expansionaram aí durante o processo de pandemia, tiveram coragem para fazer isso, né? A Alta sempre vê essas dificuldades, apesar da pandemia ser fora da curva, né? Porque muita gente morreu, mas a gente, durante a pandemia, a gente continuou lançando livro. A gente viu muita editora parar, a gente lançou mais ainda. Quando os outros param, a gente continua. É assim que a gente faz. Por quê? Porque mesmo que as livrarias estivessem fechadas, muitas livrarias conseguiram fazer vendas online. O online continuou. Muitas livrarias podiam atender a venda, você podendo pegar na porta da livraria. Então, as novidades ajudaram, sim, as livrarias naquele momento. A gente nunca deixou de lançar livro. Livraria fechada ou aberta, claro que fechada é péssimo, mas a gente sempre lançou, né? Então, a gente acredita que boa parte do crescimento foi o nosso compromisso com as livrarias, a gente, de algum modo, fazer negócio com elas constantemente, a gente seguir lançando independente da crise. A gente acredita no livro não apenas no trimestre ou no semestre, a gente acredita no livro nos próximos 5 a 10 anos, independente do que vai acontecer, se vai subir de preço, se vai ser taxado, se não vai. Eu acho que o bom conteúdo, que é uma coisa que a gente sempre busca, você vai ter sempre alguém querendo pagar por ele, independente do que seja, né? Então, isso é um pouco da história da Alta aí, e, basicamente, é isso. Tá? Agradeço aí a atenção de vocês e que tenham todos uma Bienal e uma excelente ANL. Obrigado.